nossa primeira palestra, cujo tema é O Direito do Aprendiz ao Trabalho Seguro, será proferida pelo excelentíssimo senhor desembargador Lorival Ferreira dos Santos, que tem a palavra. Mais uma vez, eu reitero, digamos assim, os meus agradecimentos por estar aqui e poder falar para esta seleta plateia de alunos, adolescentes, professores, enfim, operadores do direito. Eu coloco aqui na tela uma mensagem que, na verdade, é uma pergunta do Prêmio Nobel da Paz, do Kailash Satyarthi, né, que motivou a ele, digamos assim, a combater o trabalho infantil. Ele já esteve no Tribunal Superior do Trabalho, né, realizando palestras, e aqui ele teve, quando criança, né, uma indignação. Ele diz: eu tinha 5 anos, eu estava indo para a escola com livros novos e roupas novas. No caminho, eu vi um garoto da minha idade trabalhando com o pai dele. Eles eram engraxates. Eu perguntei para a minha professora, por que aquele garoto não ia para a escola também? E me disseram que ele era uma criança pobre e que era assim que as coisas eram. Foi duro para mim perceber que algumas pessoas nasciam para trabalhar e outras tinham o direito de estudar. São palavras do Kailash, o Prêmio Nobel da Paz, que representa bem a indignação dele, aquele tempo, já há muitos anos, a respeito, digamos assim, do menor, da criança, do adolescente. Há aqui uma definição com relação ao contrato de aprendizagem. Todos nós aqui, falando numa linguagem mais simples, sabemos que nós temos aí o sistema S, né? O Senai, o Senac, o Senar, são todos sistemas que funcionam, né, no sentido de que você pode ter um trabalho em determinada empresa, né, e uma aprendizagem lá na escola do Senai, na escola do Senac, né, é uma complementação, né? Nós vamos verificar que esse é um direito humano, não é? E fundamental, não é? Ao lado do direito de não trabalhar, porque no primeiro momento nós precisamos destacar que lugar de criança é na escola, não é? Eu, particularmente, comecei a trabalhar aos 12 anos, como garoto, como criança. Eu fui auxiliar de uma oficina de bicicletas, não é? Mas eu tinha, ao lado de começar muito cedo, eu tinha ali o meu pai, minha mãe, uma família estruturada, uma família que me apoiava, e também pude estudar concomitantemente, porque eu via que a minha saída era o estudo. Imagine vocês, não é? Há 60 anos atrás, não é? Um garoto pobre, negro, e como é que seria isso, né? Então, eu fui dedicar, digamos assim, aos estudos, e acho que a saída do adolescente, da criança, é o estudo, não é? Há aqueles que dizem que o lugar da criança não é na rua, que é melhor trabalhar do que ficar na rua. Não, é melhor estudar, é melhor ter uma atividade lúdica do que, digamos assim, começar a trabalhar muito cedo, quebrando ali o babaçu, nas minas de carvão, né? Houve uma preocupação muito grande com relação ao menor no nosso país, e aí veio uma emenda 20, por pressão de outros países, que proibiu o trabalho do menor, do adolescente, né? Menor de 16 anos. Então, seria a partir de 16, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14. Causou indignação? Causou, mas era preciso
dar uma freada nesta situação, porque esse tipo de trabalho tem aumentado significativamente, né? Se nós examinarmos aí a Declaração Universal dos Direitos do Homem, diz que toda a pessoa tem direito à educação. A educação deve ser gratuita, pelo menos a correspondente ao ensino elementar fundamental. O ensino elementar é obrigatório, o ensino técnico e profissional deve ser generalizado e todos devem ter também o acesso ao ensino superior. Há pactos, digamos assim, dos internacionais, digamos assim, dos direitos econômicos, culturais e sociais, que também vêm na mesma perspectiva, não é? Também voltamos a dizer aqui que é um direito humano e que a Convenção dos Direitos da Criança da ONU também assegura esses mesmos direitos. Temos também a Convenção da Organização Internacional do Trabalho, né? Vocês são mais jovens, crianças, não sabem, mas vão, se não sabem ainda, vão aprender que no ano de 1919 nós tivemos aí o Tratado de Versalhes, o Tratado de Paz, né? Foi um acordo muito grande. E, nesta perspectiva do Tratado de Paz, veio, digamos, a criação da Organização Internacional do Trabalho. Por quê? Porque havia uma indignação muito grande em que os trabalhadores, de uma maneira geral, e principalmente as mulheres, as crianças, viviam num grau de injustiça. Eu repito, num grau de injustiça. E daí a necessidade, digamos assim, de ter um órgão que pudesse, no âmbito do direito comparado, espraiar regramentos, convenções, recomendações para todo o mundo, né? E aí nós tivemos vários países signatários, do qual o Brasil também participa, né? E o artigo 142 não é, né, da Convenção, aliás, a Convenção 142, no artigo 1º, não é diferente. Vem nessa perspectiva de estimular as políticas públicas no sentido de estimular, digamos assim, o estudo e a orientação profissional. Há um princípio que está na Constituição, e hoje aqui o professor Jair se referiu a ele, né, que é um princípio da dignidade da pessoa humana, né, da pessoa humana. Então, esse princípio, o princípio da dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa constituem fundamentos da nossa República Federativa do Brasil, não é? E este é um atributo que cada pessoa tem, que é protegido pela nossa Constituição da República. Né? Eu não vou me alongar, porque nós temos aqui o jurista José Afonso da Silva, que se refere que este é um valor supremo, que atrai conteúdo, né, de todos os direitos fundamentais. Há também aqui uma referência do Marcelo Novellino, que também fala dessa dignidade, desse atributo, né? E temos aqui também, né, a nossa Constituição Federal, a Constituição Cidadã, da qual se referia o saudoso Ulisses Guimarães, né, de 5 de outubro de 88. E aí no artigo 7, né, no artigo 5º, traz os direitos e garantias individuais. E no artigo 7, dada a importância que tem o ser humano, a pessoa, porque antigamente nós lembramos que os direitos e garantias individuais estavam lá no artigo 153. Agora vieram. Os direitos vieram para o artigo 5º. Os direitos sociais estavam no 165, agora veio para o 7. E daí dá para perceber que o foco é o homem, o foco é o cidadão, o foco é a família, o foco é a pessoa que recebe esse arcabouço da Constituição
para proteger a todos, não é verdade? Então, no artigo 7, são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social. E daí, no artigo 33º, fala da proibição do trabalho noturno, do trabalho perigoso, do trabalho insalubre, aos menores de 18 anos, e de qualquer trabalho a menores de 14 anos, salvo na condição de aprendiz. Por que isso? Porque nesta fase de formação, né, a criança, o adolescente, está numa fase de vulnerabilidade, numa fase de toda a dificuldade, né? Agora, com relação ao trabalho seguro, né, que, como eu disse, em 2013, ao que parece, nós tivemos, né, aí o primeiro seminário no Tribunal Superior do Trabalho, que procurou implementar nível nacional e espraiou para os 24 tribunais regionais do trabalho, né, com o objetivo de articular políticas públicas e privadas, aproximar os atores sociais da sociedade, os trabalhadores, empregadores, os sindicatos, a OAB, as comissões internas de prevenção de acidente, as instituições de pesquisa, né, visando promover uma conscientização para que a gente pudesse eliminar, ou pelo menos mitigar isso. Quantos casos nós examinamos no tribunal em que olhamos aquelas fotografias e constatamos uma pessoa mutilada, ou é braço, ou é perna, ou é mão. Por quê? Às vezes a máquina é obsoleta. E o que é pior, às vezes essa máquina é vendida para um de menor posse e ela continua mutilando pessoas. Então, há mesmo que ter ações enérgicas, inclusive por parte do Ministério Público do Trabalho, e ele age nesse sentido, por parte do Ministério do Trabalho, um órgão importante que hoje, lamentavelmente, está desfalcado, com poucas pessoas visando cuidar dessa parte aí também do trabalho seguro. Idade mínima nós já falamos, né? Há um aspecto, né, que o menor adolescente, já a partir dos 14 anos, ele começa a compartilhar com os familiares uma suposta coação econômica de forma indireta e às vezes até direta, que afeta todos os membros da família. É uma pressão indireta de que há uma necessidade de se manter no mercado de trabalho, né? Quem é que já não ouviu a fala, tem que arrumar um trabalho para esse menino, tem que arrumar um trabalho para esse garoto? É uma pressão indireta, coitado, ele está crescendo, e se o apoio for desmedido, né, há dificuldades, e às vezes ele arruma um emprego qualquer que lhe leva a ter risco de vida. Nós tivemos aqui, no âmbito da região de Ribeirão Preto, uma situação que envolveu o Gedeão. Todos que são da área da Justiça do Trabalho, do Ministério, da OAB, já viram essa. Ele que fazia o Gedeão? Ele pregava caixas para guardar legumes, frutas, legumes. E, de repente, ele tinha era um menor de 14 anos, e, de repente, pregando, o prego se soltou, bateu nas vistas. O empregador, que não se sabe por falta de orientação ou não cuidou de levar o garoto imediatamente ao médico, só foi alguns dias depois. Conclusão, quando recebeu o auxílio médico já era tarde, perdeu a vista no Gedeão. Houve uma ação imediata, aí Ministério Público, Justiça do Trabalho, e a nossa colega Márcia, daqui de Ribeirão, que deu uma liminar para que
o Ministério do Trabalho fornecesse a carteira de trabalho. Porque o Ministério do Trabalho, não posso, ele é menor de 14 anos, como é que eu posso? Não, a legislação existe para proteger. E preciso expedir a carteira para que ele receba a proteção jurídica, porque todo e qualquer trabalhador precisa ter uma proteção jurídica. Né? Expediu, obrigou o registro, houve ação de indenização e ele recebeu, ao que parece, um imóvel, né, para a família, algum dinheiro, mas foi uma situação lamentável que vitimou esse moço. Esse aspecto do trabalho noturno, um dos problemas que nós temos é o sono, né? O sono. Eu fiquei impressionado quando ouvi uma palestra sobre o sono. A criança dorme muito, né? Dorme cedo e acorda tarde, aquele trabalho para se acordar, né? Então, por isso, a proibição do trabalho noturno. Trabalho insalubre, o que é insalubre? É aquilo que prejudica a nossa saúde, também é perigoso, é ruim. E o trabalho perigoso é aquele trabalho do risco de vida, que nós sabemos, né, que o risco de vida pode acontecer a qualquer momento. Com relação ao insalubre e perigoso, está regulado, mas o trabalho penoso não há uma regulamentação até hoje na Constituição da República. Não é? Nós temos alguns trabalhos que há, digamos assim, é penoso. Por exemplo, o corte de cana, por exemplo. Não sei se alguém já foi lá numa fazenda ver o corte de cana às 14 horas, com aquele sol medonho, não é? No meio de animais peçonhentos. Né? É uma situação de penúria, né? Difícil. A Constituição Federal, aqui no artigo 205, ela fala que a educação é direito de todos, dever do Estado e da família, e será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando o pleno desenvolvimento da pessoa e de seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Há uma proteção aí fantástica. E temos aqui um outro artigo, que é o 227, que eu sempre digo, falava para os meus alunos lá do Mackenzie, é preciso passear por esse artigo, né, que diz que é dever da família, da sociedade, do Estado, assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Então, vejam, senhores, a potencialidade desse artigo, que exige o envolvimento não apenas da família, mas de toda a sociedade para contribuir com relação à criança. Então, é um direito humano, fundamental do adolescente, da mais alta grandeza, né? Então, impõe ao Estado, às empresas, a organização desse sistema de orientação e formação profissional inicial e continuada. Eu digo das empresas porque as empresas também têm a sua função social, né? Elas também têm um compromisso social com a sociedade, não é verdade? Então, eu acho que é um compromisso de todos. E nessa perspectiva, quando eu falo das empresas, eu me lembro aqui que o comitê lá, que o meu colega João Batista preside, nós tivemos no tribunal, isso começou na minha gestão, quando fui presidente no biênio de 14 a 16, a realização de audiências públicas para estimular a aprendizagem. Nós sabemos perfeitamente que o Ministério do Trabalho ele está praticamente desmontado, né? Todos acompanharam o que acontece lá no Ministério do Trabalho. Não obstante, os abnegados fiscais do trabalho. Os abnegados fiscais do trabalho. Mas é um desmonte. Não tem servidores suficientes para fazer a fiscalização. Há um artigo da legislação aqui que obriga a ter, no mínimo, 5%. Mas nós não temos fiscais.
qual foi a saída do nosso tribunal através do comitê? Estimular os empresários, os prefeitos, os presidentes de câmaras, as autoridades, para que espontaneamente, né, o Ministério Público ajudou muito nisso, agissem no sentido de cumprir aquela cota que está lá no artigo 428 ou 429 da CLT. Né? Então, há esta preocupação, né? E, voltando aqui ao aspecto da formação física, moral, social do adolescente, né, a gente lembra, né, que neste período a criança, né, está numa situação de vulnerabilidade e os acidentes fatais acontecem a qualquer momento, porque a criança é muito dispersa, diferente do adulto. Às vezes o adulto também é disperso, mas a criança é muito mais dispersa, né? E daí você ter, digamos assim, essa preocupação com os acidentes fatais. Período de aprendizagem dos 14 aos 24 anos, né? Há aqui alguns elementos essenciais. Nós lembramos da cota de 5% a 15%, que está no artigo 429, né, que obriga, digamos assim, a aprendizagem e a contratação desses menores, com jornada especial de 6 horas. Hoje é garantido o salário mínimo integral, não há mais aquele salário de metade ou de 2/3, ao menor é assegurado o salário integral, né? E jornada de 6 horas, né? Podendo ser de 8, se ele já cumpriu o ensino fundamental. Nós também já falamos aqui do Sistema S, que são SENAC, SENAR, SENAI, são órgãos importantes, né? E precisa as pessoas aprender, digamos assim, uma profissão, né? E também da atuação do nosso Tribunal Regional do Trabalho, né? Que vem realizando já uma dezena, ou talvez até uma centena de audiências públicas, né? Então, aqui eu me reporto, digamos assim, as palavras do queridíssimo Orísio de Oliveira, né? Que ele afirma que a Constituição Federal assegura às crianças um direito de não trabalhar, direito este fundamental da mais alta importância, né, em consonância com o princípio da proteção integral da criança e do adolescente. É o direito do seu titular de ser criança, sendo que, efetivamente, com o direito de pensar, de sentir, de querer, de viver, de sonhar como criança, e que o trabalho infantil prejudica ou anula totalmente. Então, a princípio, se puder só estudar, vamos estudar, né? Mas deve estudar com estímulo, digamos assim, à aprendizagem, com estímulo a uma profissão, né? Porque tendo uma profissão, fica muito mais fácil, digamos, o encaminhamento depois na vida adulta, né? E já caminhando para o encerramento, eu quero citar aqui as palavras do ministro Maurício Godinho, ministro do Tribunal Superior do Trabalho, que diz que o empregado aprendiz é figura importante do direito do trabalho por traduzir fórmula jurídica de inserção da juventude nos benefícios civilizatórios da qualificação profissional pelo caminho mais bem protegido, que é o da relação de emprego. E aí sim, já caminhando agora para o encerramento, eu quero conclamar aqui, digamos assim, os adolescentes, os trabalhadores, os empregadores, os sindicatos,
instituições públicas, as associações e demais entidades da sociedade para tornarem parceiros do trabalho seguro, parceiros também da erradicação do trabalho infantil, do estímulo à aprendizagem e unir forças em torno da justiça do trabalho na preservação da rigidez do ambiente de trabalho. Se forem trabalhar, há necessidade desse trabalho ser seguro e não causar nenhum, digamos assim, gravame à pessoa física desse trabalhador mirim, né? E nós esperamos que este seminário, muito oportuno, possa haver um envolvimento dos vários setores sobre o trabalho do menor aprendiz e possa contribuir para conscientizar os trabalhadores, empregadores, dirigentes sindicais e todos aqueles que vivem do mundo do trabalho e propiciar a aprendizagem do menor de forma segura, contribuindo assim com toda a sociedade brasileira. Pois ter um meio ambiente equilibrado e um trabalho seguro é aspiração de todos nós. Todos nós queremos, digamos assim, ter esse trabalho seguro. Agradeço honrosamente mais uma vez, né, e pedindo desculpas se porventura ultrapassamos o tempo. Muito obrigado. Obrigado, doutor Lorival. É sempre um prazer ouvi-lo. Eu tive o prazer de ouvir o professor Lorival, né, que também é professor do Mackenzie. Eu ouvi no Mackenzie, mas a primeira vez foi na FAAP, aqui em Ribeirão Preto, quando o doutor Marcos Porto coordenava lá. Verdade. E, na época, eu observei já ao professor Marcos o seguinte: o Lorival parece que fala para a gente, né? As palestras são uma palestra assim, gostosa de ouvir, palatável, uma palestra muito doce, muito gostosa, parece que fala com a gente aprende bastante, e isso também é importante. Mas parabéns pelas falas e a preocupação com o social, que é o nosso foco também nesse sentido. E as falas do professor Lorival lembra um outro professor, que também é palestrante, que eu gosto muito de ouvir, que é o Tárcio. O Tárcio, numa palestra que ele deu aqui para a gente em Ribeirão Preto, sobre estágio na época, ele contou uma história para a gente e mexe. Interessante, às vezes, com vocês vão se lembrar de muitas das coisas faladas pelo Lorival aqui, daqui a muito tempo. Porque é importante realmente falar com o ser humano, a sensibilidade e a preocupação. Não só as questões legais que vão se construindo para proteger o trabalho humano, mas realmente uma preocupação em efetivar esses direitos que estão no papel e não deixar um direito somente de papel, né? E lembrando as falas do Tárcio na época, ele contou uma história onde ele passou por um bairro lá, do Menino Borracheiro, né? Lembra essa história, Tárcio? Aonde, não sei se você vai contar depois, mas eu já estou antecipando, você já muda a sua palestra aí, improvisa. Mas o impacto que deu essa história na gente, em mim pessoalmente. De repente, está viajando, passa por uma cidade qualquer, pequena, o pneu fura, o que acontece é como acontecer, você vai no borracheiro, e um borracheiro lá, um menino de 10, 12 anos, trabalhando na borracharia, certo? Daí ele vê aqui, logicamente, indo dar palestra sobre proteção do trabalho infantil, menor adolescente, questiona o menino por que não vai estudar, por que não vai, sei lá, tal, não vai brincar e tal, né? O menino fala, não, mas essa é a única borracharia da cidade. Se eu perder o emprego, eu fico sem emprego. Quer dizer, na percepção daquela criança, só existe para ela aquela borracharia. Você percebe? Quer dizer, nós precisamos ajudar, isso me marcou muito, né? Para ele ali, o pobre coitado, só existe aquela borracharia. Se perder aquele emprego, não tem mais emprego, não tem como sobreviver ou ajudar a família. É verdade. Então essas palestras aqui são importantes para ajudar a demonstrar
para que as pessoas abram a visão, né, que o mundo é maior que isso, e o estudo que nós pregamos aqui é porque contribua, que não existe só aquilo, existe um horizonte maior para vocês, jovens, para explorar. Mas essa exploração não tem início com um trabalho escravizado desde o início. Tem realmente confiando, né, que tem pessoas pensando pelos jovens e vocês trabalharem, perceberem que tem um mundo muito maior para ser explorado. Acho que esse é o grande mote, né, desse trabalho que o tribunal faz, que eu parabenizo vocês por essa preocupação com o menor aprendiz. Né? Obrigado. Perfeito. Eu gostaria de pedir licença ao cerimonial para registrar a presença aqui na plateia, nós chegou aqui nas salas, do nosso amigo Domingo Assad Estocco, presidente da OAB de Ribeirão Preto, que além de amigo pessoal meu e da casa, tem se mostrado um parceiro excelente nos eventos, um parceiro realmente importante para a instituição, porque aqui é uma escola de direito, né? Formamos profissionais da área jurídica, não poderíamos deixar de contar com a parceria da OAB local. E o doutor Domingos tem feito um trabalho excelente nesse sentido, então é um prazer recebê-lo, professor, e registrar a tua presença. Ok? E assim eu devolvo a palavra ao cerimonial.